Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e hoje eu vim falar com você a respeito de crase, tá certo? Então vamos lá, né? Rodrigo. E aí vamos tratar. O Instagram do professor é @RodrigoFOficial. Vamos falar de crase, que está muito atrelada a uma matéria que nós já vimos, que é a regência, não é isso? Tanto verbal quanto nominal. O que acontece? A crase é a junção da preposição a mais artigo feminino a ou você pode ainda ter o seguinte, a junção da preposição a com o pronome demonstrativo de terceira pessoa. Aquele, aquela ou aquilo, certo? Dessa junção vai sair o que a gente chama de crase, que é representada pelo acento grave. Fique claro para vocês o seguinte, a crase não é um acento, o acento é acento grave. A crase é o encontro, é o fenômeno, tá certo? Então, por exemplo, posso ter assim, ó, Rodrigo foi à feira. Ora, quem vai a algum lugar. Preposição, correto? Feira é um termo feminino, então admite o artigo feminino. Feminino a. Da junção da preposição a com o artigo feminino a, nós temos o acento grave para representar isso, não é isso? Temos a crase. Ok? E aí, há pessoas que usam do seguinte macete, que eu já vou antecipando para você. Não funciona em todos os casos, mas a gente fala para uma situação de crise. O que seria uma situação de crise? Esqueci tudo. Aí você usa o macete, porque ele funciona em 70% dos casos, por exemplo. Ok? Veja bem, o termo é o termo feira, que é um termo feminino. Então, se eu quero garantir que aqui realmente merece o acento que justifica a crase, eu troco por um masculino, então vou trocar feira por cinema, vai ficar algo do tipo, Rodrigo foi ao cinema. Nesse ao, eu tenho o quê? Preposição mais artigo. Então, as pessoas dizem assim, se você troca o feminino pelo masculino e aparece o ao, é porque aqui no feminino tem crase. De novo, se você troca a palavra feminina por um termo masculino e aparecer isso aqui, ó, é porque, muito provavelmente, tem crase. Tá certo? Por que muito provavelmente? Porque não funciona em todos os casos. Por isso, é ideal que você saiba o quê? As regras. Ok? E aí, antes da gente entrar nesse mérito de sempre ocorre crase, nunca ocorre crase, crase facultativa, casos particulares, eu quero mostrar isso aqui para você a respeito do verbo ir. Eu posso ter algo do tipo, Rodrigo foi a Belo Horizonte. Posso ter assim também, ó. Rodrigo foi à Alemanha. Também posso ter assim, Rodrigo foi a Roma antiga. Antiga.
E posso ter ainda Rodrigo foi a Roma. Bom, o que eu quero que você entenda? Veja bem, para essa situação do verbo ir, você vai usar o seguinte macete, e esse macete funciona 100% para o verbo ir. É o caminho contrário, tá certo? Se você foi a Belo Horizonte, quando você volta de Belo Horizonte. De é só preposição. Então aqui não tem crase. Se você foi à Alemanha, você volta da Alemanha. E da é de mais a. Crase. Se você foi à Roma Antiga, você volta da Roma Antiga. E da é de mais a. Crase. Tá certo? Se você foi a Roma, você volta de Roma. Tranquilo? Bacana? Então, o que acontece? Para o verbo ir, você pode utilizar esse macete 100%. Tranquilo? E aí, eu quero mostrar para você as situações, primeiramente, em que nunca ocorre crase. Você vai perceber que não são tantas regras assim que dá para a gente guardar numa boa, mas é preciso praticar muito e esquecer essa memória fotográfica que a gente tem e que a gente fica pensando assim, peraí, mas quando eu vi essa palavra, não, esquece o quando eu vi, porque a gente vê muitas coisas por aí escritas de maneira equivocadas, que não atendem à norma culta, é a nossa prova prima pela norma culta, não é isso? Então, vamos lá. Nunca ocorre crase. Deixa eu listar para você. Primeiro, antes de verbo. Por que não ocorre crase antes de verbo? Porque verbo não tem gênero. O verbo não é masculino nem feminino. A crase não é diante de termo feminino? Para ter preposição a mais artigo feminino? O verbo não tem gênero, então não tem como haver crase. E aí vamos tocar na ferida. Muitas vezes a gente vê por aí coisas do tipo promoções a partir de determinado valor. A gente não vê isso? Esse a não antecede o partir? Não é isso? Partir não é verbo? Então, por mais que você tenha visto por aí, não tem crase. Tá certo? Pode confiar. Antes de verbo, não ocorre crase. Ok? Não ocorre crase também, meu amigo, em expressões repetidas. Tais como dia a dia não tem crase, dia a dia, gota a gota não tem crase, face a face não tem crase, expressões repetidas não tem crase, tá certo? Também não haverá crase diante de pronomes que não admitem artigo feminino. Alguns pronomes, aliás, a maioria dos pronomes, não admitem artigo feminino. Dentre eles, meu caro candidato, cara candidata, o pronome que admite artigo feminino são dois pronomes de tratamento que vão admitir e que, portanto, haverá crase: senhora e senhorita. Escapou disso? Não. Tá certo? Senhora e senhorita tem crase. O resto não tem. Por exemplo, se eu coloco assim, entreguei o presente a ela. Ela não é um pronome?
pessoal do caso reto? Pois é. É um pronome feminino? É. Mas ela não é senhora nem senhorita. O que a gente combinou? Crase só antes de senhora e senhorita. E aí, quando você fala algo do tipo, não devo nada a ninguém. Vamos anotar aqui, ó. Não devo nada a ninguém. Esse a é preposição, ninguém é pronome, não ocorre crase antes de pronome, exceto senhora e senhorita. Por quê? Porque o ninguém é um pronome que não admite o artigo feminino. Tá certo? Se fosse não devo nada à senhora, aí teria crase. Legal? E aí, não ocorre crase também diante de termos femininos no plural, então diante de palavras no plural, sem a presença do artigo no plural. Presença do artigo no plural. Tá certo? Não admite. Esse é um caso que a gente deve tomar um certo cuidado com ele, porque erra-se muito. E o erro, ele não é tão difícil de acontecer, porque o candidato erra e erra usando uma lógica ainda. Por exemplo, tem um período assim, ó. Fiz referência a leis. Por que não tem crase se quem faz referência a e leis é um termo feminino? Qual que é o artigo feminino de leis? É as. Então, se fosse fiz referência às leis, teria crase. Mas a leis não. Quando eu digo fiz referência a leis, esse a mostra para nós que é só uma preposição e o artigo não foi envolvido. Esses são os casos em que nunca ocorre crase. Agora, deixa eu trabalhar com você o sempre ocorre crase. Sempre ocorre crase em expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais femininas. Como assim? Por exemplo, sairemos à noite. À noite vai ser um adjunto adverbial de tempo e a palavra noite é uma palavra feminina. O macete até funciona aqui quando eu troco sairemos à noite, que é um termo feminino, noite. Se eu troco por anoitecer, ficaria assim, sairemos ao anoitecer. Tá certo? Então tem crase sim. Ok? E digo mais. O macete funciona, mas o macete às vezes falha, né? Olha só. Pagaremos tudo à vista. Tem crase sim obrigatória, porque tanto à noite quanto à vista são expressões adverbiais. Só que à vista é uma expressão adverbial de quê? De modo. Como é que você vai pagar à vista? Se eu troco vista, que é feminino, por prazo, que é masculino, aí você percebe que o macete falha. Porque ninguém fala assim, pagaremos tudo ao prazo. É tudo a prazo. E aí, se você confiar apenas no macete, você vai achar que não tem crase. Ok? Tranquilo? Então, toma cuidado com isso. Ainda posso dizer para você o seguinte, sempre ocorre crase, vamos abrir espaço para crase, nas expressões a moda e a maneira, ainda que elas estejam subentendidas. Número 2, nas expressões
a moda e a maneira, ainda que estejam subentendidas. Olha só que legal. Pode ser que elas não apareçam, mas a ideia vai nos garantir a presença da crase, ok? Por exemplo, fiz um macarrão à moda bolonhesa. Meu amigo, se tem a palavra moda, se tem a palavra maneira, vai haver crase, tá certo? Macarrão à moda bolonhesa, tem crase. Pizza à moda, tem crase. E nesse caso, a memória fotográfica ajuda, porque todos os cardápios que a gente vê por aí, o à moda está com crase. Não é isso? Nem sempre a palavra moda aparece, mas a crase continua. Fiz um macarrão à crase bolonhesa. Por quê? Porque a palavra moda está subentendida. Nos rótulos aparece assim, molho à bolonhesa, a moda bolonhesa, tá certo? Agora, a grande preocupação é quando o termo é um termo masculino. Por quê? Existe uma convicção nas pessoas de que a crase só ocorre diante de termo feminino, e é correto. Só que às vezes a palavra moda ou a palavra maneira está subentendida. E ficou frente à preposição mais o artigo, o termo masculino. Então a confusão acontece quando a gente se depara com uma frase como: fiz um gol a Pelé. Pelé é masculino. E aí muita gente olha para isso e fala: não, então não tem crase. Mas aí eu quero que você entenda o seguinte: é a moda Pelé, a maneira Pelé, o estilo de Pelé. Como cai muito em prova o salto a Luís XV, e tem crase também. Então não importa se o termo é masculino ou feminino, se cabe moda, se cabe maneira, tem crase. Tá certo? Joia! Vamos continuar. Aí, deixa eu mostrar para você agora sobre as horas, né? Sempre ocorre crase, meu amigo, diante de numerais que indicam hora. Tá certo? Então, terceiro caso, diante de numerais que indicam horas. Por exemplo, retornarei às 10 horas. Tem crase? Sim. Numeral que indica a hora, crase. Tem macete? Aquele macete que a gente sabe do termo masculino cabe aqui. Se eu troco 10 horas por meio-dia, que é um horário masculino, como é que fica? Retornarei ao meio-dia. Não é isso? Então, ele funciona em alguns casos, né? Na maioria dos casos, mas o problema é quando ele não funciona. E a gente confiar só nele é um perigo. Deixa eu mostrar para você a crase facultativa, que inclusive muitas pessoas se perguntam por que estudar a crase facultativa, já que com a crase está certo, sem a crase também está correto. É o seguinte, você pode encontrar na sua prova objetiva questões assim: marque a única alternativa em que o emprego da crase é facultativo. Então não tem jeito, você tem que saber regra. Tá certo? Olha só, a crase é facultativa. Primeiro, deixa eu colocar aqui para você: pronome possessivo feminino. Diante de pronome possessivo feminino. Por exemplo,
Entreguei o valor à minha mãe. Tem crase? Se você colocar, tá legal. Se não colocar também, tá ótimo. Diante de pronome possessivo feminino, crase facultativa. Diante de nome próprio feminino, nome próprio feminino. Mas não é qualquer nome próprio, não. É nome de pessoa. Legal? Então, diante de nome de pessoa, a crase é facultativa. Não é qualquer pessoa, nome de pessoa feminino. Então, posso ter assim, ó, entreguei o valor a Fernanda, por exemplo. Se colocar a crase tá legal, se não colocar também tá ótimo, ok? A crase é facultativa. E por fim, a crase também é facultativa quando você já tem uma preposição e você está em um caso de crase obrigatória. Por exemplo, então vamos colocar aqui, ó, na presença de preposição somado a um caso de crase obrigatória. Já vai ficar claríssimo no exemplo. Veja bem, a gente não confirmou que diante de numerais que indicam horas a crase é obrigatória? Então, esse caso é um caso de obrigatoriedade. Mas eu posso encontrar algo desse tipo, olha, esperei você até às 11 horas. E aí nós temos a seguinte situação. O até já é uma preposição. Mas eu estou num caso de crase obrigatória. Nessa situação em que a preposição já existe e a crase é obrigatória, ela se torna de obrigatória a facultativa. Com crase está certo, sem a crase também. Por quê? Porque já existe uma preposição. Então, quando eu coloco crase, eu estou dizendo que tem preposição, mais artigo. E aí ficou facultativo. Tá certo? Para a gente finalizar isso, temos os casos particulares. E aí, o que eu quero de você? Esqueça aquele macete da troca pelo masculino. Caso particular, não vai entrar. Aliás, inclusive, se você usar o macete do troca pelo masculino e aparece o ao, você vai errar a questão mesmo. Primeiro caso particular que eu tenho para você, as palavras casa e terra. E aí, você vai perceber que existe uma lógica dentro dos casos particulares. Nós vamos buscar o seguinte: o caso particular, por exemplo, a palavra casa ou a palavra terra, veio especificada? Sim. Se veio, tem crase. Se não, não haverá crase. Quer ver? Olha só. Cheguei a casa. Cheguei à casa dos meus pais. E aí eu te pergunto, em qual delas há uma especificação? Na segunda. Aqui não é qualquer casa, é a casa dos meus pais. Então aqui tem crase e aqui não tem. Tá certo? Poderia ser qualquer especificador, poderia ser um adjetivo. Cheguei à casa amarela, tem crase. Então, se casa ou terra vier especificado, haverá crase. E essa é a dinâmica dos casos particulares. Vamos tratar da palavra terra? Olha só. Deixa eu mostrar para você essa história de palavra terra.
voltei à terra, ponto. Voltei à terra prometida, ponto. Ainda tem assim, retornamos à terra, ponto, com T maiúsculo. O que você vai fazer? O voltei à terra não tem especificação, não é verdade? Então aqui não tem crase não. Voltei à terra prometida, aqui está especificado, não é qualquer terra, é a terra prometida, então aqui tem crase. Retornamos à terra, não é terra com T maiúsculo, então é planeta. Tem um especificador subentendido. Terra, planeta, tem crase. Como é que eu vou saber que a Terra é planeta, Rodrigo? T maiúsculo. Toda vez que aparecer esse T maiúsculo, é Terra, planeta, tem crase. E aí, a mesma coisa vai funcionar com as palavras dona e a palavra distância. As palavras dona e distância. Olha só, preste atenção. Então, entreguei o prêmio à dona, pura e simplesmente dona. E posso ter assim também, ó. Entreguei o prêmio à dona Helena. E aí você vai raciocinar cá comigo. Entreguei o prêmio à dona, ponto, negativo. Não tem especificação, mas aqui não é qualquer dona. É a dona Helena. Então aqui tem crase. Legal? Da mesma forma a palavra distância, que a gente vê um monte de coisa escrita errado por aí. Tá certo? Veja bem, mantenha a distância. Ponto. Mantenha a distância de 10 metros. Aqui não é qualquer distância, é distância de 10 metros. Essa tem crase e a de cima não. A gente vê muito por aí, inclusive ensino a distância com crase. A distância, dona, casa, terra, só com especificação para ter crase. Esses são os casos particulares. Ok? Então, veja e reveja isso quantas vezes for necessário e mais para frente a gente vai retomar esse assunto fazendo exercício de crase. Tá certo? Grande abraço!